esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentar um pouquinho. Cada dia que a nossa igreja se congrega, se reúne, a graça de Deus, a ação da graça de Deus, o próprio Deus vem até nós, dentro de nós, no nosso coração, transformando, curando, perdoando, santificando. É assim a nossa igreja católica, é assim a palavra de nosso Senhor, que não é como uma palavra humana. Nosso Senhor não é só gente, não. Ele é homem Deus. Com a palavra humana, você sabe como é a palavra humana. A gente fala uma coisa aqui, saiu da igreja, já fala outra coisa, e depois fala o contrário de novo. É raro aquele que fala uma coisa e sustenta. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder nela. Qual é o poder? Quando Deus fala, Ele faz. Ele não fica só falando blá, 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 não. Ele faz. Isso está muito claro na Bíblia. Lá no Gênesis, quando ele vai criar. Né? E Deus disse, haja sol, foi o sol, haja lua, foi a lua, haja... Quando ele vai falando, ele vai criando. A palavra de Deus tem poder. E vocês sabem, vez ou outra eu coloco uma palavrinha em hebraico. Desde 90 que eu estudo essa língua. A Bíblia tem uma palavra para criar. Essa palavra é bará. Bará. Diga aí, bará. Você já sabe hebraico, né? Pois bem, essa palavra, esse é um verbo em hebraico. Só é aplicado a Deus. Isso é muito bonito. Na Bíblia, só Deus cria. O homem não cria. Só Deus cria. Só quem cria do nada é Deus. Ah, mas eu sou um artista, eu crio. O artista cria
a partir de um dom que Deus deu, ou não é? É ou não é? Então foi Deus que deu o dom a ele, mas aquele que cria do nada é Deus. E o hebraico tem uma palavra, bará, que é um verbo, que é aplicado só a Deus. Isso é muito bonito, que quer dizer que só Deus cria, e na verdade é. Eu sou muito inteligente, eu escrevi 1000 livros. A sua inteligência quem deu foi Deus. Porque eu sou isso. O que você tem foi Deus quem lhe deu. Então, na verdade, quem cria mesmo do nada é Deus. E está na Bíblia, lá no Gênesis. Lê o Gênesis hoje à noite, Gênesis 1. Lê até 3, é muito bonita a história lá. O evangelho de hoje é João. João, ele é um pouco diferente. Se você estudar, né, tem que ler. Ele é um pouco diferente do Marcos, do Mateus e do Lucas. Não é igual, não. Ele aqui vai dizer duas coisas diferentes do Mateus, do Marcos e do Lucas. Para quem lê com atenção, vocês têm que ler com atenção, né? O Mateus, o Marcos e o Lucas, eles são muito parecidos. Praticamente o que um diz, o outro diz, com pouca diferença. Mas o João é diferente. Quem já leu os evangelhos tudinho assim, encarrilhado, nota a diferença. Aqui tem duas diferenças grandes entre João, 3. Vamos deixar duas. Entre João e Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver se vocês me dizem qual é a diferença. Naquele tempo é hoje. Na hora que é anunciado, acontece aquilo que está sendo anunciado. Por quê? Porque eu acabei de dizer, porque a palavra de Deus, ela cria. Tem o poder de criar. João estava de novo com 2 de seus discípulos. Esse João aqui é João Batista, não é João Evangelista. Então João Batista estava de novo com 2 de seus discípulos. Ele tinha discípulos. João Batista, aquele que batizava, aquele que anunciou que Jesus viria e tal, aquele que não tirava pecado, mas batizava só com água, conversão. Ele tinha discípulo e tinha 2 discípulos com ele. O Evangelho vai dizer o nome de um deles, que foi lido agora. Quem é um desses discípulos? André, que ele falou aqui, é um dos discípulos de João Batista. E quem é André? Irmão de... Vocês nunca leram a Bíblia, não? André, irmão de Pedro. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E tinha um outro discípulo, que ele não diz o nome, mas que a tradição diz que é João Evangelista. Então João Evangelista, aqueles que escreveu esse evangelho, e André eram discípulos de João o quê? Batista. Estavam com João Batista lá no deserto. É isso que o evangelho vai falar. João estava de novo com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus passar, João disse. Aí, na hora que João está com João Evangelista e André, Jesus passa. Ele tinha sido batizado lá no Jordão. E quando ele vê Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa frase de João até hoje está onde? Na missa. Na hora que o sacerdote levanta a hóstia, não é não? Pois vem daqui. Vê como é importante às vezes a frase. Assim que ele vê Nosso Senhor, diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa frase até hoje todo padre fala na missa. Só que a gente continua, que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer depois também, que tira o pecado do mundo. Isso é uma frase tirada do Evangelho que foi colocada na missa. A missa todinha, também se você prestar atenção, tem muita coisa dos evangelhos na missa. É só prestar atenção, né? Então João, que está junto com André e o outro João, vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus. Vocês já prestaram atenção nessa história de Cordeiro? Cordeiro de Deus. Por que ele chamou Jesus de Cordeiro de Deus? Porque no Antigo Testamento, quando eles pecavam, já tive a ocasião de falar algumas vezes aqui, eles ofereciam a Deus alguma coisa. Se o pecado era grande,
Era um cordeiro, era uma coisa, era outra, tá certo? Então, oferecia um cordeiro para tirar o pecado. E Jesus não é o cordeiro que tira o pecado, não? É ou não é? Então está aqui a explicação. Por que ele chama cordeiro de Deus? Porque na antiga aliança, eles ofereciam um cordeiro para tirar o pecado. E quem é o cordeiro que tira o pecado, todo pecado? Jesus. Ouvindo essas palavras, então ele estava lá com André e João, fala, eis Cordeiro de Deus. Quando André e João ouviram isso, começaram a seguir Nosso Senhor. Nosso Senhor saiu de lá e eles foram seguindo. Pois bem, Jesus se volta, voltando para eles, vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, o que vocês querem? Você pensa que Nosso Senhor saiu correndo, abraçou eles? Foi não. E não tinha nem Covid, né? Podia até abraçar, né? Jesus não saiu correndo, abraçou eles não. Olhou, voltando para eles, vendo que estava seguindo, Jesus perguntou, o que vocês estão procurando? O que vocês estão me seguindo por quê? Isso acontece com a gente, pessoal, na nossa vocação. Se você pensa que, pronto, eu quero largar tudo, quero seguir Nosso Senhor, aí quer que Nosso Senhor venha, abrace o bichinho, beije. Às vezes não acontece não. Ele pergunta, o que você quer? Eu quero ser padre, o que você quer? O que você quer? Nosso Senhor pergunta na hora para que a gente diga logo a verdade. O que vocês estão me procurando para quê? O que vocês querem de mim? Jesus é verdadeiro. O que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi. Não é Rabi, esse som de Ra, o R em hebraico é Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Eles perguntaram, tu mora onde? Jesus perguntou, o que vocês estão procurando? Aí eles disseram, tu mora onde? Aí foi agora, quando eles insistiram para ficar com Nosso Senhor, que Nosso Senhor convidou, venham, vinde e vede. Primeiro, Jesus coloca um obstáculo. Na vida espiritual é assim. É assim. Tanto que na igreja católica, o menino que é ser padre passa 7 anos estudando. Os crentes lêem a Bíblia 3 meses e já é pastor. Na igreja católica, 7 anos para ver se você realmente quer. Não é assim não, né? Lê a Bíblia uma vez e é pastor, não. Aí bota uma igreja, já tem um carro, já tem mulher, já tem filho, tem sei lá o quê. Não, é 7 anos estudando direitinho para ver se você realmente quer ser padre. Vinde ver onde é que eu moro. Aí eles foram. E ficaram com o Nosso Senhor aquele dia todinho. Aqui não diz onde é que Nosso Senhor morava. Como ele não conhecia Pedro ainda, ele não estava na casa de Pedro. Então morava por aí. Nosso Senhor não tinha casa. Nosso Senhor não tinha casa. Ele passou a morar na casa de Pedro quando conheceu Pedro. Não conhecia ainda. É André que vai levar Pedro a Jesus. E o Evangelho fala isso. Ficaram com ele aquele dia, não diz aonde. Provavelmente que Jesus não tinha casa. Ficaram por aí, lá pela Galileia. Era por volta das 4 da tarde. O evangelista diz que isso aconteceu às 4 horas da tarde. Tinha relógio naquele tempo? Tinha? Não. Tinha celular? Pior ainda. Como é que eles mediam a hora? Mediam de 3 em 3 horas. Às 4 da tarde, eles diziam entre 3 e 6. É a hora nona, a hora que Nosso Senhor morreu. Então essas 4 da tarde era o espaço de tempo que Nosso Senhor morreu. Já é uma alusão à morte de Nosso Senhor. Mas ele pontua, diz 4 da tarde, para dizer o quê? Que ele estava lá. Isso aqui é um testemunho pessoal. Quem está escrevendo estava lá. Então o outro discípulo que estava com Jesus, além de André, quem era? João, que escreveu o Evangelho. Por isso que a gente disse que João estava lá. Porque ele disse que era 4 da tarde. Não sei se entenderam o pensamento. Se ele fala que era 4 da tarde, ele estava lá. Sim ou não? Sim.
Então, o outro discípulo quem era? João, evangelista. A gente vai lendo, vai entendendo o que o evangelho diz. André, irmão de Pedro, era o outro discípulo. Então aqui nós temos João e André, com Jesus. Tá? Esses dois seguiram Jesus. Mas se você prestou atenção, essa semana, lá em Marcos, falou o evangelho que Jesus viu Pedro e André na barca, foi isso não? E chamou eles, foi isso não? Foi. Depois viu Tiago e João e chamou os dois, não foi não? Aqui está contando uma história diferente. Está contando que André e João seguiram Nosso Senhor. André foi encontrar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Então, nem João, no Evangelho de João, quem chama Pedro não é Jesus, é André. André se encontra com Jesus e vai falar para Pedro que tinha encontrado o Messias. E Pedro vem até Jesus. Aí você pode perguntar: e por que essa diferença? Pergunte a Nosso Senhor, que até hoje todo mundo quer resolver essa questão. O que se pode entender é que, como a tradição era oral, então tinham diversas tradições orais acerca do chamado dos discípulos. Tem uma tradição que diz que Jesus chamou Simão e André, que estavam na rede, e chamou Tiago e João. E tem outra tradição que fala isso aqui. Qual é a verdadeira? As duas. Não pode mentir. São maneiras diferentes de contar o chamado. André, então, era um dos dois que estavam lá e seguiram Jesus. Ele foi encontrar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E André conduziu Pedro a Jesus. Está claro aqui. É André quem conduz Pedro a Jesus. É diferente de Marcos? É. É diferente de Mateus? É. É diferente de Lucas? É. Quando você estiver no céu, você pergunte a Nosso Senhor. Eu estou querendo chegar lá. Jesus olhou bem para ele. Aí Jesus olha para o Pedro e diz: tu és Simão, filho de João. O pai dele era João. Tu serás chamado Quefas. Quefas é aramaico. Quefas é uma palavra aramaico. Então ele não chama Simão de Shimeon, hebraico. Chama de Quefas. Por quê? Porque Quefas em aramaico quer dizer pedra. E pedra é uma coisa sólida. Então ele está dizendo: tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Tá? Vai chamar o Pedro de Quefas, porque quer que ele seja a pedra. E ele foi a pedra, porque ele foi o primeiro papa da igreja. A pedra, quando vai construir alguma coisa, não tem que ter pedra, fundamento. Ainda tem pedra hoje, é tijolo, né? O que é mais forte, o tijolo ou a pedra? Não é a pedra? Por isso que ele chamou ele de pedra. E a igreja é uma edificação, e ele vai ser a pedra, o alicerce. Como é que se diz pedra em grego? Petros. Aí vem Pedro. Dá para entender? Vou repetir. O nome de Pedro era Simão. Jesus chamou ele de Quefas, que quer dizer pedra. Só que quer dizer pedra em aramaico. Em grego, Petros, Pedro. Daí que ele ficou conhecido como Pedro. O nome dele não era Pedro, era Simão. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. E foi o primeiro papa da Igreja Católica. É um evangelho muito rico, tá? É bom vocês lerem os evangelhos comparando, fazendo estudo, para ver que tem algumas diferençazinhas, não é tudo igual não. Se você pensou até hoje, os evangelhos falam tudo a mesma coisa, fala não. Fala não. Normalmente Marcos, Mateus e Lucas são muito parecidos, mas mesmo assim não são iguais não. E João, que é esse de hoje, é diferente, você está vendo aqui. A primeira diferença, eu falei que tinha duas diferenças. A primeira é essa, que aqui quem chama Pedro não é Jesus, é André,
Ficou claro isso ou não? André que chama ele. E a outra diferença é, quando Jesus diz, tu serás Cefas, em Mateus não é no chamado dele, é lá no meio do ministério de Jesus. Está lá em Mateus 16, 18, você pode confirmar. Lá, não é quando Jesus chama ele que ele vai dizer que ele é Cefas. Em Mateus é muito depois. É quando ele, depois de ter instituído os apóstolos. Essa é a segunda diferença. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero. Não, para você, você ver que tem diferença. E para vocês estudarem mais a palavra de Deus, né? Mas tudo é palavra de Deus e nos ensina. A primeira leitura é do Samuel. Samuel, a história de Samuel é muito bonita. A mãe de Samuel, ela era estéril, se chamava Haná. Ela era estéril, não podia dar à luz. E queria muito ter um menino, mas não tinha. Aí um dia ela foi lá no santuário. Aqui ele fala templo, mas não é o templo de Jerusalém ainda não. Esse templo vai ser construído depois. Era um santuário que tinha lá. Ela foi até um santuário, lá tinha um sacerdote chamado Eli, né? E ela começou a orar para Deus pedindo um filho. Tem muitas de vocês que muitas vezes, padre, reze por mim, quero ter um filho. Pois ela fez a mesma coisa. Quando eu ouço uma mãe dizer isso, eu me lembro dessa história. Ela fez a mesma coisa, ela foi até o santuário e pediu um filho. E ela começou a balbuciar, pedindo um filho, e o sacerdote pensou que ela estava bêbada, embriagada, foi até lá, está fazendo o quê? Embriagada uma hora? Não estou embriagada não, estou pedindo um filho. Ele disse, tá certo, eu vou rezar por você. O ano seguinte ela teve o filho. Aí ela ficou tão agradecida, que ela ofereceu o filho a Deus. Na hora que ela pediu, ela disse, se eu tiver um filho, eu consagro esse menino a Deus. Aí teve um menino chamado Samuel, Shemuel, quer dizer, Deus escuta, Shema, escutar. Deus escutou o meu pedido. O nome do menino é isso, Deus escutou. E no ano seguinte, ela foi ofertar o menino a Deus, né? E entregou para o sacerdote. Aí o sacerdote começou a criar um menino. Ele cresceu, tinha mais ou menos 12 anos, aconteceu o que está escrito aqui. De noite, Deus veio até o menino e disse, Shemuel, Shemuel. Ele se levantou, correu até o sacerdote e perguntou, pronto, estou aqui. Ele pensou que era a voz do sacerdote. Aí o sacerdote disse, não, te chamei não, pode voltar a dormir. Aí ele dormiu, de novo a voz, Shemuel, Shemuel. Se levantou, correu até o sacerdote. Estou aqui. E o sacerdote, não estou te chamando não. Aí o sacerdote entendeu que era Deus. Que era Deus que estava chamando o menino. Aí diz, olha, se você escutar de novo a voz, você diz, fala Senhor, que teu servo escuta. E ele foi dormir, escutou de novo. Shemuel, Shemuel. E ele diz, fala Senhor, que teu servo escuta. A partir daí o Senhor escolheu esse menino para ser o maior profeta de Israel. Deixou Eli, porque os filhos de Eli eram dois grandes pecadores, não escolheu nenhum filho do Eli, escolheu esse menino aqui. É esse menino aqui que vai ungir a Davi, o maior rei de Israel. Esse menino aqui, tá? Então aqui começa a história da realeza em Israel. E a segunda leitura, que eu vou falar hoje também, porque é muito importante. Normalmente eu fico só com o Evangelho, mas hoje eu vou tocar nas 3 leituras. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Coríntios. Fala uma coisa muito atual. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Que corpo é esse que ele está falando? É o corpo da gente. Mas o que acontece hoje no mundo é que o corpo está servindo para imoralidade, para pecado, adultério e fornicação. O que é adultério? Alguém que é casado tem relação com outra pessoa que não a mulher, ou a mulher com outra pessoa que não o marido, e é casado. Isso é o adultério.
E o que é a fornicação? Alguém que não é casado tem relação. Que a igreja só aceita a relação quando casa. Hoje, o mundo, não vou dizer todo mundo, mas 80%, 99%, 99,999%. Quase todo mundo está fazendo isso. Adultério não, mas fornicação é. Ou não é? É exatamente o contrário daquilo que nosso Senhor está dizendo aqui. Na carta aos Coríntios, o corpo não é para a imoralidade. E não é só o fato da relação não, porque hoje a imoralidade está em todo canto. Nós temos esse canal aí, nosso, da confraria, que está no YouTube, mas o YouTube tem coisa muito ruim. Se quiser me cortar, pode cortar, mas eu vou dizer, porque quando tem que dizer, eu digo, pode ser quem for. No meio da missa, aí bota uma propaganda que não tem nada a ver, de imoralidade, ou de ao menos de coisa que não tem nada a ver com a missa, por causa do dinheiro, porque eles ganham dinheiro com isso. Então a imoralidade está em todo canto. Onde você vai comprar um relógio, tem imoralidade. Vai comprar um carro, tem imoralidade. Em todo canto. Nos WhatsApp, nas internet, né? Tudo contra aquilo que está escrito aqui nessa carta de São Paulo aos Coríntios 6, capítulo 6. O meu corpo não é para imoralidade, para estar mostrando as meninas hoje, tudo, a partir de 12 anos, tudo querendo ter relação, depois aborta os meninos. Ou então fica mostrando o corpo. Minha filha, o corpo não é para imoralidade, é para o Senhor. Seu corpo é para o Senhor. Não é para estar mostrando, não. Mas é só o que faz. Aí está essa doença no mundo, em vez de aproveitar para estar mais em casa. Não, estão e continuando nas praias aí, mostrando tudo. Completamente contra aquilo que nosso Senhor diz. Não pode ser católico assim, não. A gente é católico quando a gente segue a lei de Deus. Não estou falando de alguém que está lutando e cai. Não, estou falando de quem já se entregou mesmo. E não está nem aí, que a grande parte da humanidade não está mais nem aí. E Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará. Então eu só vou ressuscitar se eu deixar a imoralidade. Ou eu penso que eu posso fazer o que eu quiser e vou para o céu. Vou não. Certamente se eu me converter, prometer não fazer mais, certamente eu vou. Embora tenha que pagar, né? Tem a penitência. Mas não posso estar mostrando o jeito que eu quero meu corpo é do Senhor. O corpo é do Senhor, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vive com o pecado. Então, quem vive assim, vive no pecado. Tem Deus? Tem não. Se afastou de Deus. Não é que Deus se afasta não, porque Deus é tão bom, ele nem faz. Somos nós que nos afastamos dele. Na hora que eu peco, eu me afasto de Deus. Na hora que eu me entrego, mesmo que não tenha nem relação, mas vivo uma vida assim, mostrando o corpo por aí, é difícil. Quando começa a mostrar o corpo, é muito difícil segurar. Eu me afasto de Deus e pronto. Aí tem que se aproximar. Tem que pedir perdão, tem que reconhecer, tem que pedir, confessar. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo. Nós somos membros de Cristo. O meu corpo é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do meu corpo, que é a igreja. Como é que eu vou pecar com o corpo, se Cristo é a cabeça do corpo? Veja bem a ideia de Paulo. Cristo é a cabeça da igreja. Quem é Cristo? E nós somos o corpo. Se eu peco, eu saio da igreja, porque Cristo não convive com o pecado. Cristo que é a cabeça, o cabeça da igreja, ele não convive com o pecado, não. Tá? Então, na hora que a pessoa vive assim, mesmo que não se entregue completamente, ela já saiu da igreja. Pode comungar? Não, tem que confessar. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo. Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Eu sou um só Espírito com Cristo. Mas se eu não estiver pecando.
Por quê? Porque Cristo não convive com o pecado. É a ideia aqui que ele vai do início ao fim. Cristo não convive com o pecado. E o pecado esse aqui é da imoralidade, é muito frequente. Eu fiquei muito feliz, não com o vírus, mas eu fiquei muito feliz porque não teve carnaval ano passado e não vai ter esse ano. Glória a Deus. Achei foi bom. Quanto tem moralidade nesse carnaval em Fortaleza aqui, no Brasil todo. O Brasil que se diz católico não é nunca, já foi, não é mais. Fugir da imoralidade, é o Paulo que está dizendo, eu também estou dizendo. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, qualquer outro pecado é fora do corpo. Você rouba uma coisa fora, tá? Mas não estou dizendo que roubar é certo não, mas esse aqui, quem pega com o corpo, quem peca de fornicação, peca contra o próprio corpo e se afasta de Deus. Preste bem atenção. Hoje é muito frequente esse pecado de relação, é só que ensina nas escolas aí, né? E relacionado a ele, vem o quê? Vem essa história aí de ideologia de gênero, que o menino nasce neutro e depois escolhe. Não nasce neutro, coisa nenhuma, nem escolhe nada, você já nasce, ou é macho ou é fêmea, pronto. Não tem o que escolher não, já nasce. E relacionado a isso, tem também essa lei aí de matrimônio civil de pessoa do mesmo sexo. Não pode, porque Deus criou homem e mulher e falou, Mateus 19, que o matrimônio é entre homem e mulher. Pronto. Pode ser católico fazer isso? Não. Se fizer, está contra a igreja católica. Paciência, né? O fornicador peca contra o próprio corpo, aquele que tem relação antes de casar. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, acabei de dizer, é templo do Espírito Santo. O meu corpo, o corpo de cada um de nós é templo de Cristo, porque Cristo é um com o Espírito Santo, é templo do Pai. Você vai fazer com que o Pai peque, antes de pecar, você se afasta dele. Porque o Pai não vai estar no seu corpo. O Filho não vai estar mais com você. O Espírito Santo não vai estar com você naquela atitude ali, não. Então, qualquer ato de imoralidade, você se afasta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós. O Espírito Santo mora em nós, entrou pelo batismo. E que vos é dado por Deus. Cada confissão, cada missa, quando você está em estado de graça, o Espírito Santo é renovado dentro de você, ele que está dentro de você. Mas na hora que você peca, ele sai. É que ele sai não, você se afasta dele. Na hora. Por isso que muitas vezes sente aquela dor na consciência, sente aquele negócio ruim. Por quê? Porque naquela hora é só você com você. Você se afastou de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem aquela inquietação, aquele sentimento de culpa. O sentimento de culpa quem dá, na verdade, é o Satanás. É porque naquela hora Deus se afastou de você, se afastou de Deus. É só você e você. Aí sente um vazio danado. É porque é só você e você. Você livremente, se for uma atitude livre e consciente, pecado mortal. Tem que confessar? Tem. Só adquire a paz que você tinha quando confessa. Quando pede perdão, quando confessa e faz a penitência. E portanto, ignorais vós, que vós não pertenceis a vós, o meu corpo não é meu. Aí entra uma terceira coisa, já falei dessa união civil, já falei dessa ideologia, agora falo contra o aborto. O meu corpo não é meu, é um dom de Deus. É o que essas feministas dizem, o corpo é meu, se eu quiser tirar o menino eu tiro. Não é seu. É um dom do Espírito Santo que foi lhe dado. Todo o corpo é um dom de Deus. Eu não me pertenço, eu pertenço a Deus.
E o menino que está na barriga da mãe não é dela, é de Deus. Se não é dela, ela tem o direito de tirar? Tem? Tem ou não? Não, não é dela. É um dom de Deus. Todo ser humano pertence a Deus, pertence à mãe não. Ah, mas porque eu fui estuprada, não quer criar, dê para alguém adotar. Traga para cá que a gente encontra alguém que adote. Pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Pai e o Filho. Ninguém tem o direito de tirar a vida. E portanto, ignorais que vós não pertenceis a vós, nós não nos pertencemos. Meu corpo não é meu, é do Pai, do Filho e do Espírito. E o menino que vai nascer na barriga da mãe, do Pai, do Filho e do Espírito. Não tem o direito de tirar, não. De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Quem foi que nos comprou? Ele está dizendo assim, ó. De fato, fostes comprados e por um preço muito alto. Quem foi que nos comprou? Cristo, morrendo na cruz. Ele nos comprou, nos resgatou e nos levou para o Pai. Então, glorificai a Deus em vosso corpo. O nosso corpo é para glorificar a Deus. Na Santa Missa eu gosto muito de dizer, ô glória, e não só glória, levantar a mão, fazer gestos. O nosso corpo foi feito para isso. Tem gente que tem vergonha de glorificar a Deus e não tem vergonha de fazer outras coisas, né? Nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Tem um relato muito bonito, eu nunca esqueço desse relato, sobre Davi. Davi que foi o grande rei de Israel. Israel pecou contra o Senhor e eles perderam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é onde estavam as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés. Eles pecaram, aí teve uma guerra, aí os filisteus tomaram a Arca da Aliança. E Davi, que era um grande guerreiro, ele recuperou a Arca. Aí mandou introduzir a Arca lá em Jerusalém. Na hora que a arca estava chegando em Jerusalém, sabe o que Davi fez? Tirou a roupa, ficou quase nu e começou a louvar a Nosso Senhor. A mulher dele ficou com raiva e disse, mas tu é rei? Tu é rei desse jeito? Quase nu na frente do povo. E ele diz, para o meu Senhor, eu faço muito mais do que isso. Não estou dizendo para vocês tirar a roupa aqui não, que não vou ser preso. Mas estou dizendo que a gente tem que louvar a Deus. Tá? Louvar a Deus com o nosso corpo e não entregar o corpo para o pecado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.